flopou, hein? Nem começou e já flopou aí a manifestação de bolsonaristas de hoje. Para quem não tá sabendo, e se você não tá sabendo, parabéns para você, 7 de maio, plena quarta-feira aí, dia de trabalho, os bolsonaristas estão protestando, implorando por impunidade para aqueles que tentaram dar golpe de Estado, destruir as sedes dos 3 poderes e assassinar Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes e mais uma pessoa aí que não foi identificada ainda pela Polícia Federal, de codinome Juca. Pleno dia de semana, é engraçado. A maior crítica que eu tinha à esquerda é que sempre que se fazia uma manifestação contra o Bolsonaro ou para defender o governo Dilma, marcavam em dia de semana. E eu ficava pasmo. E aí tinham sempre os mesmos falando: é que manifestação é para incomodar. Se fosse para não incomodar, a gente ficava em casa. Eu falava: peraí, manifestação não é só para incomodar, manifestação é para mostrar força. E você mostra força no dia que tá todo mundo fora do trabalho. A maioria da esquerda trabalha em escala 6x1, metiam manifestação aí em dia de semana. Agora, tá aí o bolsonarismo marcando em dia de semana. O Malafaia ficou aí 2 semanas fazendo vídeo todos os dias, convocando para manifestação. Ameaçou o presidente da Câmara, ameaçou aí ministro do STF, exaltou o Fux. Falei aqui várias vezes dos vídeos que faz o Malafaia, até criticou lá o Pastor Mirim em todos os vídeos. No final ele falava, e dia 7 de maio estaremos em Brasília, ali na esplanada dos ministérios. Aí os bolsonaristas querem fazer uma caminhada, porém já começou a flopar aí, A manifestação começou, Thiago, já flopou? Não, calma, isso é para mais tarde. Tá programada para começar às 4 da tarde, então prepara, porque teremos já fotos das 4 da tarde e os bolsonaristas vão nas redes sociais falar: não, essas fotos são de antes do evento, e aí é a foto bem do horário que é do evento. Eu lembro quando eu esteve lá no Rio de Janeiro, eu mostrei foto de cima, vídeo, mostrei, você escutava a voz do Bolsonaro falando, o negócio flopadíssimo, quase ninguém lá. Pois bem, agora, olha só, já começam as notícias aí, falando que nem os organizadores estão acreditando muito. Vamos lá. Ato pro anistia em Brasília ocupará 3 faixas da esplanada dos ministérios e não chegará ao Congresso. Agora eu vou te mostrar aqui. Pois bem, essa aqui é a esplanada dos ministérios. Você vê que Brasília é uma cidade que foi projetada para as pessoas andarem de carro e não a pé. Na época, lá nos anos 60, isso aqui, andar de carro era considerado mais moderno. E aí, a esplanada aqui, cada lado tem, você vai contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas de um lado. E do outro lado, maior do que eu pensava, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas. Então são 12 faixas no total, fora o gramado central. Só que é pouca. Se fosse uma manifestação grande, falar, vai, pisa aí na grama. Mas como é pouca gente, fala, olha, melhor vocês não pisarem na grama, não. É uma avenida muito grande que não tem um movimento tão grande. Geralmente está vazia para carro essa avenida. É raro você ver um congestionamento lá. E olha que quase sempre tem ali alguma parte interditada, com 1 ou 2 faixas interditadas. Mesmo assim é raro, porque é tanta faixa. Pega aí metadinha de um dos lados e vai. Eles não conseguem, não é que, nossa, não conseguiram encher ali o gramado. Não, eles não conseguem nem encher um lado da avenida. Nem começou o negócio. E eles já decidiram, somos poucos. Vamos pouquinho. Pra ir, 3 faixas aí tá bom, Tenta espremer para 2, que aí dá a impressão de que o negócio da fila tá mais longa. Quer dizer, não vai quase ninguém. O Nicolas tá lá dizendo, faremos uma caminhada, porque não pode isso. Bolsonaro tá dizendo que vai, mas peraí. O Bolsonaro não estava numa unidade de terapia intensiva faz 3 dias? Não ficou 3 semanas internado, quase morreu ali, quando teve que receber a intimação do Supremo Tribunal Federal, falou que estava mal, que o intestino já não funcionava, que o estômago não tinha mais os movimentos, o intestino não tinha movimentos espontâneos, e o estômago não fazia mais o processo de levar comida para o intestino. Aí você fala, peraí, de repente, outra, não é a primeira, recuperação aí astronômica de Jair Messias Bolsonaro, mais uma vez um caso a se estudar pela ciência mundial, e
estará aí na manifestação. Não apenas tá bom, como estará na manifestação, mas que coisa! Que coisa! Malafaia, obviamente, tá lá. Malafaia teve que fazer um vídeo convencendo aí, ó, por que iremos a Brasília. Realmente, chegou no nível em que os bolsominions já estão tão desanimados que o Malafaia tem que fazer vídeo assim, por que a gente vai se manifestar? Por que não ficar em casa, né? Que é o caso. Ele publicou aí já faz uns 3 dias esse vídeo. Eu nem falei sobre isso, porque eu falei, pô, mais um vídeo do Malafaia falando abobrinha, né? Mas é engraçado o título dele. O que todo mundo quer saber. Por que um ato em Brasília pela anistia? Realmente não dá certo. Vocês ficam aí cada vez passando mais vergonha e aí não adianta. E aí agora os bolsonaristas, imagina o bolsonarista, dia de semana, vai pedir aí para sair mais cedo do trabalho, para ir lá na esplanada dos ministérios, para ficar lá caminhando no frio, para pedir impunidade, sendo que o bolsonarista mais radical ainda pensa, pô, o mito teve a chance, por que não deu a ordem? Era só dar a ordem que o povo estava com ele. Acreditam nisso? O próprio Bolsonaro os levou a crer nisso, que era só dar a ordem que o povo todo estava com eles. Aí quando foram lá 1.500 terroristas, os mais radicais lá em Brasília, invadir tudo, eles achavam que tinha milhões com eles. Quando foram presos, eles viram que não tinha ninguém com eles. Nem o próprio Bolsonaro, que estava fugido lá nos Estados Unidos. Não vou falar foragido, que aí não tinha mandado de prisão contra ele. Ele estava fugido, é diferente de foragido. Ele fugiu sem ter o mandado. Aí você vê, né? Assim como ficou fugido no hospital aí, umas semaninhas aí. Pois bem, enquanto isso, tá dando ruim aí para outro deputado bolsonarista, que é o deputado Marcon. Eu vou mostrar a foto dele aí. Tem o Marcon que é do PT e tem o Marcon que é bolsonarista. São dois aí, não confundir. O Marcon começou a disseminar aí fake news e ataques contra a Janja. Lembrou aí do Gilvan da Federal, que resolveu atacar a Glaze e vai ser aí alvo de processo e vai ter suspensão do mandato. Vi muitos plantonistas no dia que eu falei que o Gilvan da Federal vai ter o mandato suspenso, dizendo, suspenso, por que não vai caçar esse cara? Peraí, ele xingou a Glaze. Se a gente tá falando que o Glauber Braga lá, que chutou um cara, e com toda razão, deveria ter chutado mesmo, ele não pode ser caçado por chutar o cara, o outro por xingar vai ser caçado? Aí, se for caçar todo deputado que xingar, vai ter problema. Porém, ele foi de bem baixo calão, vai ter uma punição aí exemplar para que baixe o nível aí dos bolsonaristas, para que eles vejam, ó, tem limite. Não dá para ficar xingando aí ministra de nomes de tão baixo calão aí. Não dá. Então, por isso que vai ter aí a suspensão do mandato do Gilvan da Federal. Bem feito, esse vai se ferrar. E já tem Polícia Federal atrás dele porque ele estava encomendando a morte do Lula. Lembra disso. E aí Aí chegou o deputado Marcon e fez o seguinte, não contava aí com minha astúcia. Em mais uma dobradinha da imprensa com bolsonarismo, Janja vai à Rússia e visita pontos turísticos, valor econômico. Aí não é fake news, mas eu já vou explicar a dobradinha. Aí o Marcon fala, será que foi com dinheiro desviado dos aposentados? Pô, ele está ensinando que o Lula e a Janja estavam roubando os aposentados, aí não pode, né? Esse é o tipo de coisa que ia ficar impune, mas eu falei, quer saber? Nananina não. Pra cima de uma, não. Uma seguidora, eu não vou falar aqui o nome dela, não vou expor, né? Vai que ela sofre ameaça depois. Mandou mensagem. Se ela autorizar, eu falo aí o nome dela pra seguirem. E falou, ó o que falou esse deputado aqui. Aí eu fiz um post, né? Olha, esse deputado Bolsonaro tá acusando a Janja de envolvimento no esquema do INSS, que começou no governo Bolsonaro e beneficiou ministros do Bolsonaro. A Janja está na Rússia a convite do governo russo. E aí vem a aspas, que aí o valor econômico, o G1, que é da Globo, Globo.com, os noticiários da Globo, da Band, da Veja, etc, não fizeram. Que é, a Janja foi, 5 dias antes do Lula chegar, chegou a Janja lá, ela foi para a Rússia. Ela foi a convite do governo russo. O governo que convida paga as despesas. Então a Janja está lá com tudo pago por Vladimir Putin, pelo governo russo, não é o Putin, enfim, o governo russo. Foi lá, visitou pontos turísticos. A Janja visitou o Kremlin, que é a sede do governo russo, foi lá ter reuniões com membros do governo.
Aí o valor econômico coloca visitou pontos turísticos. Depois de visitar o Kremlin, a gente já foi numa universidade, que também é um ponto turístico. E aí, ó, até uma das matérias disse aqui, ó. A convite do governo russo, esqueceu de falar que quem paga as despesas é o governo russo, né? A convite do governo russo, Janja irá visitar vários locais de importância histórica e cultural para o país. Aí ela vai lá visitar o túmulo do soldado desconhecido, que é um túmulo lá que eu gostei quando o Bolsonaro foi lá, que o Putin foi lá e obrigou o Bolsonaro a ir lá e a prestar homenagem ao soldado comunista do Exército Vermelho, desconhecido. É um túmulo em homenagem. No Brasil não tem muito disso, então os brasileiros não sabem, ó, que coisa boa na nossa história, que a gente não tem isso. Todos os países quase têm ali túmulo do soldado desconhecido, que é em homenagem a todos os soldados que lutaram numa guerra e que acabaram não sendo identificados, que em guerras muita gente morre e acaba nunca achando o corpo, né? Explosão, é tudo, enfim. E aí o Putin ele obrigou o Bolsonaro lá a prestar continência para os comunistas que morreram para matar os nazistas, sendo que o Bolsonaro chegou a falar numa entrevista que o avô dele lutou na Itália lá na Segunda Guerra Mundial, ou seja, lutou contra os comunistas e perdeu. Aí foi lá, só esse adendo aí. A Janja também vai visitar, e a Janja, com todo respeito, vai visitar, mas foi engraçado o Bolsonaro. Carinha de bunda dele aqui, ó, tendo que reverenciar o soldado comunista. Eu peço a sua inscrição no canal e não se esqueça que no dia 9 vamos lançar o nosso curso de Instagram. E no curso a gente vai mostrar para você tudo que você faz no Instagram. E que não tá dando resultado, a gente vai mostrar por que não tá dando e vai mostrar exatamente o que dá resultado para você conseguir engajar e ganhar muitos seguidores, muitas visualizações e inclusive fazer vendas e ganhar dinheiro no Instagram. Dia 9, hein? Temos um encontro aqui. Falou!